Olá, queridos ouvintes. Aqui é mais uma terceira margem do Rio em Revista. Só os ouvintes? Os espectadores, se dane. Okay. De qualquer forma, é uma alegria muito grande estarmos aqui neste programa que traz um impacto muito forte na vida espiritual de todas as pessoas que o assistem. E que tem esperança. Com muita esperança, claro. Temos aqui o Edson Nunes, Felipe Valente, presente. Dr. Tiago Arraes, eu que vos falo, Leonardo Gonçalves. Leonardo E temos também um convidado especial hoje, que é o Rony. Rony, fale-nos a seu respeito. Fale-nos a seu respeito. Corta, não dá. Para. Não, mas você sério, tem que começar sacaneando. Não, começa do jeito que você pediu fazer a introdução e eu não entendi. Tá ótimo, tá valendo. Não tem nada de ótimo. Mas, Rony, não precisa falar nada sobre você. Eu falo sobre o Rony. Então, Esse negócio de você. Só você gosta de falar sobre você não, mesmo. ninguém gosta. Eu quis constranger. O cara tá aqui como convidado, tem que constranger. Ele ama essa pergunta. Ele ama essa pergunta. Deixa eu ajudar o cara porque ele vai curtir também. O Rony, ele tem um canal no YouTube. O Rony tem um canal no YouTube. O canal da João VAR. Batista. O canal da VAR né? vai estar no... Como é que chama, Léo? No Lettering, não sei se vai estar porque eu não faço essa parte. Então, mas a gente vai fazer canal da VAR, ele faz vários comentários da Bíblia, etc. Canal da VAR? O Rony é designer 3D, né? Faz bastante coisa no computador, que eu não sei o que é, você pode explicar isso daí depois. Isso não precisa. E o cara sabe muito de Bíblia e veio ajudar a gente aqui hoje. Não, e queremos aproveitar para agradecer também ao Home Church de Perdizes, Rua Bastilha 536, tem cultos todos os sábados. Estão cedendo espaço para nós aqui. Pra gente Estamos gravando em São Paulo hoje. O O programa de hoje trata... Vamos tratar... Sim? Não, deixa eu... Doutor Tiago? Não segue. O programa de O cara hoje... tá parceiro hoje. Tá muito esperto. Esse banho antes de vir pra cá tava quente. O programa de hoje nós vamos tratar dos 10 mandamentos, né? E é isso aí. Quem quer falar primeiro sobre... Comece, Léo. Fale sobre um pouco. Bom, o povo de Israel estava no deserto, reunidos perante o Sinai. Vocês conhecem a novela? Faz em cima Vocês assistiram a novela qual rede que é? De televisão? A novela, o desenho, o A filme. novela, o desenho, o Príncipe do Egito. Também. O Príncipe do Egito. Antigo. Bom, então, O filme Os 10 Mandamentos. Tem outro filme também, Êxodo, que foi muito criticado. Enfim. O povo de Israel recebeu através de Moisés, Moshe. Heres Codó. Esse oficialmente é o pior programa de todos os tempos. Desculpa, Rony. Você veio no pior. Joga pro Rony. Rony, fale-nos a respeito Deixa o Rony começar a dos falar. 10 mandamentos. Que aí entra no eixo. O Léo falhou gloriosamente nessa introdução. Gente, eu pedi pra fazer essa introdução. É isso mesmo. Tá. Quando a gente fala dos 10 mandamentos, o que eu acho engraçado é que essas novelas, esses filmes, esses negócios todos chamam os 10 mandamentos. Mas o que eles mesmos falam é sobre os 10 mandamentos mesmo, né? É verdade. E o pessoal fala dos 10 mandamentos como sendo aquele pedaço de texto que tem lá em Êxodo 20. Mas uma coisa que eu acho que é interessante, pelo menos começar falando, é que os 10 mandamentos eles não são isolados do contexto onde eles estão no próprio livro de Êxodo, onde eles estão inseridos, né? Que tem todo um contexto de aliança ali, né? Eles não são só uma série de leis que são dadas assim aleatoriamente. Eles estão dentro de um contexto de aliança que tem tudo a ver com como eram feitas as alianças no Antigo Oriente Médio. Tem toda uma relação de vassalo suzerano. Não sei se essa é a palavra seria mais adequada para falar dessa relação, mas quando um senhor de uma terra ele fazia um tratado com alguém que era dominado naquela terra, tinha uma série de maneiras de fazer esse tratado. E o que é interessante é que todo o contexto onde está inserido os 10 mandamentos, ele reflete esse Contexto cultural da época. o contexto cultural da época e o contexto literário, porque a gente tem esses tratados, essas alianças de vassalo suzerano em vários povos do Antigo Oriente Médio, principalmente os hititas, que tem mais paralelos ali com o contexto dos 10 mandamentos. Muito interessante. Tiago. Já acabou já, Rony? Tá uma introdução. Foi boa a introdução. Obrigado. Não, de fato, isso mostra, de novo, colocando isso em contato com outros programas que a gente gravou, como a Bíblia, por mais que a gente reconheça que ela é revelação, ela não caiu do céu do nada, ela dialoga. Ela tem raízes com o contexto onde ela se encontra, então isso de fato Até é por causa de outras coisas que a gente também já discutiu, ela não foge da cultura, porque ela não foge da linguagem,
né, em linguagem cultural, correto, então, juntos, então não tem como... Então é bom começar dessa separar. maneira, situando os 10 mandamentos dentro de um contexto cultural em que aquilo que é estabelecido em Êxodo 20 não é completamente estranho ao povo que está ouvindo. Então isso é muito bom. Agora, junto com esse contexto cultural, você também tem um contexto literário da continuidade, tanto de Gênesis para Êxodo, como dentro do próprio Êxodo, do porquê isso está acontecendo aqui. E hoje em dia, é claro, com a evolução do cristianismo, onde a gente se encontra hoje em dia, quando você pensa em lei e Moisés, você já tem uma perspectiva negativa sobre tudo que está acontecendo, principalmente com Paulo, né? Vai falar de lei, de morte, de Moisés, mas com Jesus veio a graça, com Moisés veio a lei e Jesus veio a graça. E a gente fala, bom, então quando a gente lê os 10 mandamentos, não vai ter nada aqui de útil para nós dentro de um período cristão, né? Aí você tem aqueles comentaristas que falam, vamos fazer uma leitura cristã do Antigo Testamento e tudo mais. E a gente pode comer complexos também, vamos fazer uma leitura cristã do Antigo Testamento. Mas acho que a gente, lendo o Êxodo 20 dentro do seu contexto, a gente vai encontrar muitas coisas interessantes. E uma delas que eu vou introduzir só e passar para vocês também discutir. Obrigado. Desculpa, Edson. Não, só pra... Obrigado por nos envolver também. Claro. Continue, tá bonito, Thiago. Doutor Thiago, tá bonito. Eu poderia revidar, mas eu não vou. vou. Vamos seguir. Certo. Aí o que acontece é o seguinte. Graça. Nobre, nobre. Graça. É graça. Você viu o que acabou de acontecer aqui? É graça. O reino. O reino aconteceu daqui e agora. Então, basicamente, é o seguinte. Ainda bem que as pessoas não viram o que aconteceu antes. Continua, não. Eu não entendi. Então, basicamente, o que acontece em Êxodo 20, o povo já se encontra já no território do Sinai. Deus está preparando ali o povo para herdar a terra que ele já havia prometido a Abraão e aos pais, que eles tanto aguardam receber esse retorno ao Éden de alguma maneira. Só que existe esse momento no Sinai para Deus estipular algumas coisas importantes sobre como vai ser a conduta e o contato deles dentro da aliança antes de chegar nessa terra. Mas muito bem. Então todo mundo pensa que a lei vem agora, né? São as estipulações de Deus, é o peso e tudo mais. Isso não tem a ver com graça que vai vir com Jesus e tudo mais. Mas se você ler Êxodo 20 dentro do seu contexto, a gente vai notar uma coisa bem interessante, que é o seguinte. Israel não fez absolutamente nada para sair do Egito. Deus jogou as pragas, Deus foi lá e fez todo o diálogo com o faraó, enviou Moisés, é claro, enviou tudo isso. Então, até o começo de Êxodo são só ações de misericórdia e de graça de Deus para tirar um povo que estava sendo escravo no Egito para fora da terra. A gente pensa, bom, essa parte a gente pode conciliar com o Novo Testamento. Isso é bonito, Deus vai lá, joga praga, resgata. É verdade, Páscoa, aí tem todo aquele negócio. A Páscoa já é interessante porque, enfim, esse é um outro tema também, mas Deus tirando o povo, olha, façam isso para eu saber quem está comigo e tudo mais, para a gente celebrar um gostinho do que vai vir depois, agora, beleza. Aí Deus tira o povo para fora, aí o pessoal fala, bom, agora eu vou dar a lei, pô. Desculpa, pessoal, foi tudo a jogada, agora, poxa, eu fiz tudo isso mas não, o que a gente tem que entender é que no progresso da literatura do livro de Êxodo, as revelações e ações de misericórdia e de graça de Deus só se intensificam. E parte desse clímax das ações de graça com Israel para com Israel se encontra no Sinai. O Sinai é um clímax da libertação, na verdade. Da libertação, no caso, porque basicamente eles viviam dentro de um contexto não só trabalhista complexo, em que eles eram obrigados a trabalhar e tudo mais, mas politicamente e espiritualmente ou religiosamente complexo também. Porque na cultura, por exemplo, do Egito, o que acontecia? Você realmente não sabia, vamos dizer que você é um egípcio dentro daquela cultura, certo? Se sua fazenda pega fogo, normalmente o procedimento religioso dentro da cultura egípcia era você vai até um daqueles sacerdotes, normalmente só quem tem grana podia levar um sacrifício para daí eles abriam o fígado e os órgãos para checar, aí ele falava, você ofendeu tal Deus ou tal demônio, alguma coisa, e ele te dava a revelação. Então, basicamente, porque só a espiritualidade legítima era mediada por outra pessoa e ninguém sabia o que estava acontecendo, porque você não sabia se tinha ofendido ou tinha feito alguma coisa contra um demônio, contra Deus, contra nada. Então, o que acontece, basicamente, para resumir o que eu estou dizendo, ninguém sabia o que Deus queria e o que não queria. Ninguém sabia. Tudo era mediado por um indivíduo que tinha uma qualidade superior, uma visão superior de Deus. Uma questão mística que a gente não sabe. O normal não... Ainda bem que, graças a Deus, hoje não existe isso no cristianismo de nenhuma maneira. Não existe paralelo. Amém. Não existe paralelo nenhum hoje em dia. Então fiquem tranquilos. Mediador, de alguém que vai ressignificar as coisas, através do qual todas as coisas acontecem. Ainda bem que não existe. O esquema financeiro também não existe. Principalmente no meio protestante evangélico não existe isso. Calma, Léo. Calma. O indivíduo normal, ele não tinha acesso à divindade. Ele só tinha acesso à divindade através dele. Via um intermediário. Exatamente. Mas mesmo nesse contexto era estranho. Então, só fechando parênteses, ele não tinha liberdade política, econômica, ele não tinha liberdade religiosa também. Ele não decidia nada, ele não tinha condições de decidir nada. Nem o Deus que ele tinha ofendido, ele não podia sabia. escolher.
E ele não sabia se tinha eu vou ofender tal Deus. Ele não podia, não tinha nem essa liberdade de ofender o Deus que ele queria. Basicamente não sabiam qual era a vontade de Deus. Então, quando agora, dentro de um contexto de Israel, sendo tirado dentro desse contexto onde eles passaram centenas de anos lá dentro, para fora, Deus começa a reeducar Israel, logo de cara, quando eles vão para o deserto, a de como confiar nele. Então, no Egito você tem uma pluralidade de divindades e tudo mais, que era o Deus Ra, que era o Deus Sol, e você tinha vários outros, Amon-Ra, e o rei, o faraó próprio era visto como você tem um panteão de deuses. Então, Israel sai pro deserto, aí de dia, Deus se manifesta com uma nuvem. Fala, eu estou com vocês, fica tranquilo. De noite, não tem que mudar de divindade. Sou eu. Sou eu. Tipo, você não precisa se preocupar, eu cuido você de dia e de noite. Então Deus vai reeducando. Sou eu que vou dar. Sou eu que dou comida, bebida, sou eu que dou bebida. Vou dar também. Você não precisa mudar de Deus para ter confiança. Aí quando chega no Sinai, que a gente pensa, não, agora Deus vai sacanear. Não, os 10 mandamentos começam com a ideia. Guerra, sou eu que vou ganhar as guerras também. Não se preocupe. O aspecto político. O Deus da guerra, o Deus da morte, enfim. Todos no Egito eles confiavam numa pluralidade de Deus que tinham funções diferentes. Agora Deus no deserto fala, ó, vocês só precisam de mim. Antes do Sinai ele se manifesta de todas essas maneiras. É interessante também. E a terra também, né? É o Deus que dá a terra. Essa pluralidade de deuses também ela implica em limitação desses deuses, porque cada um tem o seu domínio. Então quando você tem a ideia de um Deus só, que ele tem todas essas funções, esse Deus é ilimitado. Certo. Então ele não acaba onde começa o domínio do outro Deus. Ele sozinho, ele domina a terra, o mar e tudo. Ele não tem limitações. Não tem nada como... E é exatamente o cântico de Moisés, né? É o Deus que domina todos os elementos da natureza e tal. E eu só tenho um detalhe importante dessa construção da graça que você está fazendo, que é uma graça que o povo também não quer receber. Certo. Né? Que Constantemente quando Moisés começa a fazer os esquemas, o faraó fica chateado e dobra o trabalho deles, e eles falam para Moisés, para. Tá bom aqui. Tá bom aqui, deixa do jeito que tá. Ou seja, eles nem entendem o que é liberdade. Né? Então eles vão ser livres de uma coisa que eles estão de uma eles sabem aqui, eles não com sabem presos estão. Eles não sabem com presos. Que também é uma liberdade mediada. É uma liberdade mediada e centrada na figura do faraó e tudo mais que determina quão livre você é e como é que você define esse tipo de conceito. Agora, uma vez que eles chegam no Sinai, os 10 mandamentos, e a gente faz, eu faço isso de vez em quando eu falo em algumas igrejas, né? A gente fala, vamos todo mundo agora falar como é que começa os 10 mandamentos, então vamos lá. Aí todo mundo, não terás outros, cai direto lá e a gente perde aquele início, né? Eu sou o Senhor teu Deus que te tirou da terra do Egito, esse lembrete de que, olha, nada do que vai acontecer de agora em diante tem a ver com alguma obrigação que você tem para conquistar alguma coisa. Você já é livre, você não guarda essa lei, não ouve o que eu estou dizendo para alcançar alguma liberdade. Dentro de um contexto de liberdade, que é algo interessante a gente discutir essa natureza da liberdade, eu passo para vocês não a lei, mas essas palavras que representam a minha vontade. Então, voltando a todo aquele discurso da superstição, de eu não saber que Deus eu ofendi, quando você tem um Deus que revela aquilo que Ele quer, voltado para o bem-estar do ser humano, para que exista uma harmonia, não matarás, honra seu pai e sua mãe. Basicamente isso é visto como mais uma etapa dentro dessa ação de graça e de libertação do povo. Agora a gente não tem mais dúvida, a gente sabe qual de fato é a vontade de Deus. Então o Sinai e os 10 mandamentos, só para desmistificar isso no começo do nosso programa, é mais um sinal de graça, se não o ápice de todo esse processo de libertação que acontece desde o início do livro de Êxodo. É o que torna Israel uma nação. Até ali eles eram um povo, ali um monte de gente reunida. Que é uma outra discussão. O que faz daí de fato Israel uma nação? Né? É esse período, é uma boa discussão também para a gente ver. Mas eu acho que essa questão da liberdade é extremamente importante. Né? De como a liberdade vai expandindo, e dentro desse contexto Deus dá a lei ou as palavras que expandem ainda mais a liberdade do povo dentro de um contexto novo, fora dessa questão trabalhista e de escravo. Bonito, né? Muito bonito. Tem alguma coisa específica sobre algum mandamento que vocês... Não, e tem um outro contexto, que eu acho que é um contexto religioso importante também, que envolve os mandamentos, e acho que tem bastante direção para os cristãos, de uma maneira geral, né, que é a ideia do Pentecostes também. Você tem a festa dos Pentecostes, a festa das semanas, que vai vir depois, Pentecostes, né, que a gente vai associar no Novo Testamento diretamente à descida do Espírito Santo, corretamente, obviamente. Mas tem paralelos mas a primeira festa desse Pentecostes é a entrega da lei, né, a outorga da lei. Então você tem a Páscoa acontecendo no primeiro mês do ano e o Sinai é no primeiro momento do terceiro mês. Ou seja, 7 semanas, ou seja, 49 dias mais um, acontece o Sinai. Por isso é Pentecostes. Exatamente. Então as pessoas têm uma paixão pelo Pentecostes, né?
Então tem uma relação direta com a lei que a maioria das pessoas ignora. Sim, o primeiro Pentecostes na Bíblia é a entrega da lei. Então a descida do Espírito Santo e a entrega da lei são como se fosse... existe um paralelo aí, como se fossem o evento... Como se fosse o mesmo evento, praticamente. Porque uma capacitação... A entrega da lei... Então, a entrega da lei é o... Você tem até elementos que se repetem, como o fogo que desce e tal, tudo isso está embora. O que acontece fogo, barulho, trovão, chacoalhar, tudo isso vai acontecer, isso está em Êxodo 19, tudo isso vai acontecer depois lá em Atos. Lembrando que tudo aquilo que acontece dentro do Pentecostes, tanto com o Sinai mais tarde, antes do período da Igreja Cristã, é algo que acontece não como um evento isolado, mas uma capacitação de Israel para o próximo estágio da vida deles. No caso, o Sinai da entrada da terra, que você falou como nação, e o da Igreja, o avanço da Igreja agora formalmente como algo que não existia antes. No caso. E esse paralelo aí, Pentecostes, que vocês fizeram, é bonito também no seguinte aspecto, como você mesmo retratou, né? A lei está posta agora para que todos saibam exatamente qual é a vontade de Deus. Não existe mais alguém que você não sabe nada a respeito desse Deus e alguém que vai dizer. Não, ele revela tudo. E no Pentecostes, curiosamente, o que é dito é para que as pessoas todas entendessem. Não, e outra coisa que ajuda nesse mesmo ponto, que eu acho fantástico, Valente, é o caso e o fato de que a lei é dada não na terra. Porque Deus poderia ter esperado, olha, vamos fazer o seguinte, vamos entrar na terra, Israel, Canaã, e eu vou dar a lei para vocês, porque daí ficaria limitado e local, certo? Mas ele dá no deserto, cara. E o deserto não é a terra de ninguém, portanto é a terra de todos. Então, aquilo que acontece ali, eu ofereci para todos. Então, curiosamente, lei é dada ali e santuário é dada ali. O que são duas coisas que trazem implicações sobre outra. Essa é uma sacada judaica, né, Rony, que a gente já discute desde a época de Beth Benay, né? Que é a tradição judaica fala que os 10 mandamentos foram dados em 70 línguas. Né? E aí, quando você vai no Pentecostes de Atos, você tem a ideia de que foram 70 línguas também pregadas para todo mundo. Ou seja, é uma repetição muito claro. É uma sintonia muito fina entre os dois eventos e a gente não pode ignorar isso. Ou seja, a ideia de você ser pentecostal, né? Eu sou pentecostal. Se você é pentecostal, o Espírito Santo desce, mas primeiro desce a lei. Desce o Espírito com a lei. As coisas estão juntas. O que é importante pontuar também é porque essa relação, por exemplo, hoje existe a festa de Pentecostes, no judaísmo é a festa de Shavuot, né? E essa festa de Shavuot é a celebração da dádiva da lei, hoje no judaísmo. Sim. Mas a relação entre o Pentecostes e o Sinai não é do período bíblico, é posterior. A grande discussão é, ela é anterior ou posterior ao evento do Pentecostes lá do Novo Testamento, né? De uma forma ou de outra, esses paralelos foram feitos porque existe relação. Existe algo ali, claro. Muito forte. E sobre a estrutura dos 10 mandamentos? É que tem várias possibilidades esse programa agora. A gente não sabe se clarifica... A gente não sabe se a gente entrar na discussão da lei e graça, ou se a gente mantém esse fio e continua nessa linha. Não, eu acho que eu ia chamar para um outro lado. Porque a gente entra na questão pode falar do sábado dentro da... A gente pode falar mandamentos, Novo Testamento. Relacionado aos hititas, lá, a maneira como eles podemos falar da estrutura do texto das 10 palavras e as relações que vêm com Gênesis antes, e como não é algo novo, assim, completamente desapercebido, mas todos os 10 mandamentos, a gente pensa só que o sábado, né? Lembra-te do dia do sábado, apontando para Gênesis 2 e tudo mais. Mas se você for notar com cuidado, todos os 10 mandamentos têm ligações com Gênesis 1 a 3. Porque basicamente aquilo que Deus pede do povo não está em distinção daquilo que ele faz. No caso. Você não rouba porque tudo aquilo que existe pertence a Deus. Você não fala mentira porque Deus é o Deus da verdade. Então tudo tem conexão com aquilo que Deus apresenta sobre Ele mesmo. A gente pode ir nessa direção. Então vamos perguntar para o ouvinte. Você que está no Instagram... Eu sugiro a gente... Rony, você que é a novidade aqui, você vai sugerir. Posso sugerir. A gente pode ir direto para o texto dos 10 mandamentos, porque como a gente já introduziu como sendo... a discussão dos 10 mandamentos. Metade, a gente está na metade. Estamos na metade. Então vai, Rony. Porque as outras coisas a gente pode discutir. Podemos discutir posteriormente. Então vamos ler o texto. Vocês querem fazer o quê? O que você propõe? Então, eu posso propor um jeito de abordar aqui o texto mesmo, né? Então, por exemplo, né, quando a gente estava falando dos tratados que a gente chamou de suzerano vassalo, dentro da estrutura lá de Êxodo, a gente tem uma coisa interessante. Existem uns tópicos que se repetem na literatura do Antigo Oriente Médio sobre esses tratados. E esses tópicos eles vão se repetir também em Êxodo 20. Então a gente tem, por exemplo, logo no começo, a gente tem um preâmbulo e um fundamento histórico para chancelar a autoridade daquele que está dando os mandamentos. Né? Então quando a gente abre lá em Êxodo 20,
como você já tinha comentado, a primeira palavra, a primeira das 10 palavras que é falado, eu sou. Ele não começa dizendo não farás isso, não farás aquilo. Ele começa dizendo eu sou o Senhor vosso Deus que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Então a gente já tem esse paralelo dele estabelecendo uma relação histórica com aquele povo. Eu tenho autoridade para falar alguma coisa por causa dessa relação que a gente tem. Eu tirei vocês do Egito. Né? Eu já fiz alguma coisa. Já fiz alguma coisa. Logo em seguida, normalmente a gente tem as estipulações, quais são as leis, né? Isso acontece também... Não só de autoridade, mas de continuidade. Né? Não é que, olha, eu tenho autoridade agora para falar. Não, mas lembra, de tudo que aconteceu até aqui, tudo que aconteceu até aqui não está em descontinuidade daquilo que vai acontecer agora. Isso, exatamente. O que está acontecendo é uma continuidade do que veio antes, né? Depois vai ter as estipulações da lei que a gente tem em Êxodo 20, e não só os 10 mandamentos, tem uma série de leis que vem depois, que elas, apesar de não fazerem parte dessas 10 palavras, elas também estão dentro desse contexto da aliança, né? Então vão ter leis até lá no capítulo 23, no verso 19, e logo em seguida ele vai ter uma série de bênçãos e maldições, que é um tema que se repete até no Pentateuco mais de uma vez, mas ele especificamente lá em Êxodo 23, os versos 20 a 23. Depois vai ter uma recomendação de leitura, essa lei tem que ser lida de tanto em tanto tempo. Todos esses tópicos aparecem na mesma sequência em outros contextos culturais e literários, em outros tratados. E no final você tem ali o selamento da lei, né? Então o que é interessante a gente ver é que os 10 mandamentos eles estão dentro dessa moldura, né? O Humberto Cassuto fala isso, né? Tem uma moldura no qual os 10 mandamentos estão inseridos. Se você tira e lê os 10 mandamentos isoladamente, você perde essa moldura. Então, eles estão dentro de todo um contexto de um acordo que Deus faz, de uma aliança, de um pacto que Deus faz com aquele povo, né? Uhum. E o próprio, lá no próprio livro de Êxodo, fala isso, ele chama os 10 mandamentos de as palavras da aliança, lá no capítulo 34, né? Então, essas são as palavras da aliança, as 10 palavras, os 10 mandamentos. E se houve, é que a gente não fez nenhum programa, só aliança aqui, agora que estamos tocando, certo? Só para você que está assistindo e ouvindo, não vai ter como tempo de explicar agora, mas basicamente a aliança não é algo novo aqui em Êxodo. É algo já relacionamento. É um relacionamento igual as nossas alianças que a gente tem no nosso dedo, que a gente coloca, é uma formalidade. Mas a sua é bem grande, né, inclusive. Para todos olharem à distância e verem que você é casado. Né? É? Não sei. Muito bem. Então a aliança basicamente é uma formalidade que Deus, da sua própria maneira, estabelece junto com Israel, para que exista algo em comum entre eles, para que esse relacionamento funcione. Relacionamento. Tem desde Adão... Lembrando que temos que voltar nesse assunto e daí elaborar um pouquinho mais de Adão, aliança com Noé, Abraão mais tarde, Davi, e isso daqui acontece no Êxodo também. Um aspecto só para voltar, ou tentar juntar as duas coisas, né? A gente está falando da graça e da lei, e agora se trazendo essa questão dos tratados hititas, e a moldura também dessa construção, capítulo 19, 20, depois o capítulo 24, que é o selamento da aliança. Então a primeira palavra, eu sou o Senhor teu Deus, né? E aqui a gente podia fazer um programa também sobre essa expressão, né? Senhor teu Deus, né? Yahweh Eloheiha, eu sou o Senhor teu Deus. Começa dizendo que ele libertou, e quando vai selar a aliança, sela a aliança com sacrifício. Então derrama sangue e asperge sangue na galera. Para selar, ou seja, você tem ideia de libertação no início, você tem ideia, porque o sacrifício depois já está conectado também a uma libertação, etc. Né? Páscoa e tal. Uhum. Você tem a libertação no início e o sacrifício no final. Então você tem uma moldura de liberdade, de graça, pequena dentro do texto mesmo. A gente tem toda a construção do início de Êxodo e tal, como a gente já falou, mas dentro da própria estrutura tem essa mesma relação. Você tem essa moldura bem clara lá. Agora, essa primeira palavra, né, das 10 palavras, eu sou o Senhor teu Deus, né? Então ele está falando, Deus está falando, ele está falando para o povo inteiro. Isso também é um negócio que é muito interessante, essa dinâmica do individual e do coletivo. Uhum. Ele está falando para o povo todo, mas ele está falando em segunda pessoa, do singular. Né? Do singular. Então ele está falando em segunda pessoa do singular. Tipo, ele está falando para o indivíduo. Então você falou, ele fala no deserto, que o deserto é terra de ninguém, ou seja, portanto é de todos. E quando ele vai falar, ele fala em segunda pessoa, porque ele endereça o indivíduo, e endereçando o indivíduo, ele endereça a todos. Naturalmente também. Então essa mesma tensão está presente na fala dele. Não sou Deus de vocês. Se fosse de vocês, poderia ser só deles.
mas como ele leva para o individual, para o pra singular, todos, é para todos. Certo. Muito interessante. Muito É bonita a maneira como Uma pinta forma isso. de universalizar. Porque, de novo, é outro evento que aponta para a realidade de Gênesis também, né? Dentro desse contexto. Gênesis, semana eu estava dando aula sobre sábado dentro da universidade, mas você pensa, por mais que você possa achar que isso é um negócio de judeu ou de adventista, alguma coisa, a gente tem que levar em conta que é estranho aparecer no segundo capítulo da Bíblia, onde não tem judeu nenhum, cristão nenhum, tem nada. Na primeira narrativa. A primeira narrativa já está ali, entendeu? Como uma dádiva para a humanidade. Então esses ecos agora se estendem até Êxodo, onde por mais que você já tenha uma presença hebreia, vamos dizer assim, ou israelita, já meio formada e visível, ainda assim as coisas são oferecidas com essa conotação, com essa pitada de universalidade. Sim. E assim, não é interessante. Desculpa, não, por favor. Não, você. Não, por favor. O endereçamento também é um endereçamento genérico, né? Ele fala, e disse Deus todas essas palavras, né? E lá na Bet Menem, a gente lê a Paraxá, a porção semanal, uma das frases que todo mundo sabe ler de cor na Bíblia hebraica, sem vogal, sem nada, vai da Ber Adonai el Moshe Lemor. E disse Deus a Moisés, dizendo, ou vai da Ber Adonai el Aharon Bnei Israel. Korha Devarim Rael, todas essas exatamente, palavras. todas essas palavras falou Deus ao povo de Israel. Você sempre tem um endereçamento do discurso. Para quem Deus está falando? E quando você vai para Gênesis 20, isso o Cassuto aponta também. Êxodo 20. Êxodo 20, no primeiro verso, você não tem endereçamento. Não tem direção. E disse Deus todas essas palavras. Para quem ele endereçou essas palavras? Não está dizendo. E é a primeira e única vez no Pentateuco que isso vai acontecer. O discurso de Deus sempre tem uma direção. Disse a Moisés, disse ao povo. Disse a Moisés e tal. E aí você tem o eco com Gênesis 1. Porque em Gênesis 1 ele também não diz para ninguém, porque não tem nada. Universal. Então esse é um paralelo bem interessante. Interessante. Bom, tudo isso é para estabelecer, talvez, para você que está assistindo e para o ouvinte, de que existe algo aqui, assim como em Gênesis 1 a 3, que não está só relacionado ao povo judeu ou ao povo cristão que observa. Existe uma universalidade ali que a gente encontra, obviamente, mesmo em ambientes não religiosos. Todo mundo sabe que não é bom matar, que não é bom adulterar, que essas coisas. E dentro desse contexto, eu acho a gente não tem que ficar pisando em ovos, todo mundo que assiste a gente sabe que a gente é adventista. Certo. E apenas como reflexão, como provocação, que a gente não precisa entrar mais nisso, a gente ainda vai fazer um programa só sobre o sábado. A gente vai ter que fazer outro sobre os 10 mandamentos porque a gente não falou nada, né? Introduzimos Introdução aos 10 mandamentos, programa 1, programa 2. Aprofundamentos da parte. De qualquer forma, só como... às vezes as pessoas me perguntam, por que vocês guardam os 10 mandamentos? A verdade é que das comunidades evangélicas, comunidades protestantes, nenhuma delas libera o assassinato, nenhuma delas libera a adoração de ídolos, nenhuma delas libera adultério, nenhuma delas... ou seja, não existe, todos os 10 mandamentos continuam intactos. Não tem como cumprir pela graça, né? Não, a gente não guarda, sabe, porque agora a gente está num período de graça. Graça. Como é que eu mato então ou na não sua mato? Igreja pode matar, na sua igreja pode adulterar, na sua igreja pode roubar, na sua igreja pode cobiçar. E a gente está conversando então, nós estamos conversando aqui com discurso pessoas que não são loucas, os ouvintes também são pessoas seres pensantes. Isso é. aqui a gente não está tirando uma coisa. Isso aqui é o que tem que ser considerado. Existe algo ali que é universal, só que obviamente existe aí a gente vai parar um programa. Tipo, se Deus aboliu a lei existe um motivo. Paulo, se Deus aboliu a lei em Paulo, então foi só o sábado. Exato. Todas as outras existe um motivo por causa desse problema todo com o sábado, que daí acontece historicamente, e muitos textos, tanto do Antigo e do Novo Testamento, são reinterpretados com base desse evento e desenvolvimento histórico. Mas é interessante isso, porque a gente pensa os 10 mandamentos são na verdade os 9 para grande parte dos cristãos que excluem esse mandamento do sábado. Mas quando a gente olha nos 10 mandamentos, o sábado ele tem uma centralidade que nenhum outro mandamento tem. Nenhum tem. O que é interessante, a gente pode discutir no próximo programa. A gente pode discutir no próximo programa e que a gente já falou quando a gente falou do... A gente já fez um programa sobre Gênesis 1, né? Não é possível. Não, acho que não. Não fizemos ele sobre Gênesis 1 Mano, também. toda hora quem fez tá no centro da narrativa de Gênesis 1 também. Não, a gente não tá no centro, tá no ápice. No ápice, tá bom. No centro, mas não linearmente falando. No centro eu acho que de estrutura. É verdade, obrigado. Né? Por favor. Léo falou bem. Falou bonito. Pausa. Mas agora importante para o ouvinte, para o espectador, sei lá como é que fala. Para você. Que assiste no YouTube, Vamos deixar em aberto. No YouTube. Para você. YouTuber somos nós. YouTuber é quem faz as árvores somos nós. Não somos nós. Aliás, mas uma coisa que é interessante de toda essa construção que a gente fez aqui nós não fizemos nenhuma construção doutrinária. Não. Para falar de você tem que guardar ou não guardar os mandamentos, a gente não discutiu isso aqui.
isso é extremamente importante talvez para a gente fechar, porque a gente discutiu basicamente E nem durante discutimos 26... dentro de um aspecto moral. Também. Nem discutimos dentro de um aspecto A moral, gente porque existe essa apenas- separação entre o que é lei Ninguém moral vai, e o vai, que é lei, vai. entendeu? Que E é aliás, que daria outro complicadérrima. programa. Que é Lei moral, lei Que também é um cerimonial. negócio que é difícil. Mas o que a gente discutiu todos esses minutos aqui Não foi é difícil porque basicamente não um existe, mas contexto. explicar por que não existe é A mais gente difícil. discutiu um contexto cultural, discutimos um contexto literário, discutimos um contexto histórico e apontamos Paralelos. ligações dentro da própria Bíblia. Ou seja, Ou seja, nós estamos falando dos 10 mandamentos não só para quem é religioso, mas também para pessoas que têm algum tem desprendimento Lembrando, de interesse lembrando sobre a que o Bíblia, sábado, fala assim, como é que é isso? Como é que funciona lembrando isso? que a ênfase, inclusive, do sábado na lei é extremamente voltada à justiça social e vários outros elementos. e pode ser um Que, enfim, outro programa sobre o sábado. Claro, que mais uma vez... Não, a envolve- gente tem que fazer esse programa essa sobre primeira Gênesis 1, sábado tem que mais fazer sobre o esquerda. sábado, e vamos fazer agora em seguida. Vamos terminar, vamos Não encerrar fala esse assim, porque tá programa. muito... Vamos encerrar isso. E o Léo tá de vermelho também, não vai bem. Perdi a piada. Não, deixa quieto. Não é engraçado. Ele tá falando Não, de foi justiça excelente a social, piada. não sei o quê. Ele tá falando de justiça social, todas essas, toda a maneira como é a... Eu já entendi, já peguei Já sai por onde vai. Uma Bíblia de esquerda, cara. Mas se enfim, fosse- toda essa construção desse Porque programa, na minha Jesus é o general. Peraí. toda essa construção desse programa é para apontar Onde essa que é? direção que não Ó, é cristão. doutrinária. Isso mesmo. Essa leitura doutrinária é uma leitura, e talvez eu fale isso de uma maneira um pouquinho agressiva, mas enfim. Não, essa não leitura, fale de uma maneira agressiva. essa leitura que a gente está fazendo aqui dos 10 mandamentos não tem ligação nenhuma doutrinária e a gente não está preocupado com essa ligação doutrinária. Não. A gente está falando que está lá. Exatamente. As informações, Obrigado. o que a gente falou nesses últimos minutos está lá. Como você vai lidar com isso? A gente realmente não está Problema preocupado. Mas É enfim, isso. está lá e a gente vai voltar Léo, o que no você outro tem para programa. dizer para O que eu gente? tenho para dizer é que acabou o nosso horário, que a gente precisa encerrar esse programa e que eu acho que a gente deveria já, em continuidade a esse programa, para não esquecermos de tudo que a gente falou, já gravar o próximo programa. E qual é Mas o esse botão? foi mais um programa Terceira Mais do em Revista. E esperamos vocês. Até o próximo. Um abraço. Esse é o-